Olá, amigas e amigos, programa Universidade do Espírito do projeto Uniespírito, o projeto da Universidade Internacional de Ciências do Espírito. O nosso site www.uniespírito.com.br. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a relação entre psiquiatria e espiritualidade. Interessante que o Código Internacional de Doenças, que é o chamado CID-10, que é um catálogo das doenças reconhecidas ou das desordens reconhecidas pela medicina e que levam um número. Então, uma doença tem um número, de sorte que nesse catálogo a diversidade de línguas pode mudar o nome de uma doença, mas não muda o número desse catálogo, da importância, uma das importâncias do Código Internacional de Doenças, uma uniformização de linguagem no momento de fazermos o diagnóstico de uma doença e haver portanto, um acordo entre os profissionais de saúde. No caso, a Organização Mundial de Saúde, que gerencia esse movimento de integração mundial da medicina. E nós temos ali no item F44.3 o diagnóstico estados de transe e possessão. A grande questão é que esse tipo de diagnóstico traz uma discussão sobre a questão espiritual, porque estado de transe ou possessão são termos que vêm da esfera religiosa, da esfera que envolve espiritualidade. Seriam os estados de transe e as possessões ligados ao fenômeno mediúnico, a um fenômeno espiritual? Essa é uma grande questão. No caso, os estados de transe e possessão estão enquadrados dentro do termo transtorno dissociativo e coloca-se entre parênteses conversivo. E essa é uma das questões que eu queria discutir com você. Porque transtorno dissociativo significa quando a mente ela é dissociada, ela é quebrada na sua unidade ou na sua identidade. E, na verdade, nos estados de transe, nos fenômenos de possessão espiritual, há uma quebra da estrutura de identidade da pessoa. Há uma dissociação da mente, porque vai haver, de acordo com a ótica espiritualista, vai haver uma interferência de uma outra mente sobre a mente do médium ou da pessoa que está, vamos dizer assim, funcionando como receptor. Então, qualquer fenômeno mediúnico, ele envolve uma dissociação mental. Ainda que se interprete como sendo um espírito que interfere na mente da pessoa, como Machado de Assis vai colocar em O Alienista, quando o personagem Simão Bacamarte, que é um psiquiatra, ele vai dizer, ao ser indagado pelo seu aluno, quando lhe pergunta: doutor, qual é a causa da loucura? O que descobristes a respeito da causa da loucura? E o personagem Simão Bacamarte, que é um psiquiatra, vai dizer: a causa da loucura são espíritos zombeteiros que intrometem na mente da pessoa e a fazem enlouquecer. Quer dizer, de acordo com essa ótica, haveria uma dissociação mental, porque há uma interferência de uma mente sobre o paciente, ou sobre o médium, ou sobre a pessoa receptora. Então, de qualquer forma, o estado de transe, considerando-se ou não a hipótese espirítica, ou espírita, ou espiritualista, haveria no fenômeno da mediunidade, no fenômeno do estado de transe, nos fenômenos de possessão ou de obsessão espiritual, se você quiser usar outro nome, haveria uma dissociação da mente de qualquer forma. O que o Código Internacional de Doenças é bastante claro é que quando o indivíduo tem controle sobre o fenômeno dissociativo dos estados de transe, então isso acontecendo no contexto cultural ou religioso do sujeito, já não é considerado mais doença. Como, por exemplo, um médium ou uma pessoa em transe que participa de um culto religioso e ele o faz com controle do seu papel ali naquela instituição religiosa ou
ou naquela formação, naquela cultura, quando ele tem o controle, ele, ainda que ele perca um tanto quanto a sua consciência, mas no contexto ele tem controle sobre o que está acontecendo, sobre o fenômeno. Então isso não é considerado doença. É considerado doença quando o indivíduo não tem controle, é involuntário, ele perde a identidade, ocorre dissociação da mente e ele perde a sua própria identidade. E aí, de acordo com as teses espiritualistas, isso ocorreria por interferência espiritual sobre a mente da pessoa, aquilo que é chamado pelos espíritas espírito obsessor, ou, por demais religiões, a possessão espiritual sobre a mente de uma pessoa. Então é interessante que esse tipo de diagnóstico abre espaço para se discutir essa questão. Como em medicina já se estuda formalmente a relação entre mundo espiritual e mundo corporal, você já considera espiritualidade como um argumento, como algo que a medicina ou a ciência entende como objeto de estudo, porque já existem milhares de publicações científicas relacionando a prece com a saúde, a meditação. Existem pesquisas oficiais feitas em universidades sobre vida após a morte, como por exemplo na Universidade do Arizona, onde o Gary Schwartz vai ter laboratórios de pesquisa de vida após a morte. Isso são pesquisas oficiais, ou como o Ian Stevenson na Universidade de Virgínia vai estudar a reencarnação, a ciclicidade da vida, como, por exemplo, o Harold Koenig vai estudar a influência das religiões no processo de saúde e doença, o quanto que a frequência em cultos religiosos, a prece, etc., o quanto que isso interfere. Então, essas questões colocam à baila, vamos dizer assim, a hipótese de que os estados de transe e as possessões possam ser de causa espiritual, pensando-se aí numa hipótese espirítica, não é? Ou numa hipótese espírita. E há essa abertura para essa discussão, vamos dizer assim. A grande questão é que também a Organização Mundial de Saúde vai colocar no seu último protocolo de qualidade de vida, o número 100, eu estou me referindo ao número 100, um item que é o item espiritualidade, religiosidade e crenças. Então o que acontece? Qualidade de vida envolve o conceito de saúde e doença. Quer dizer, doença não é mais entendida, ou vou invertendo a questão, vamos recolocando. Saúde não é mais entendido como alguma coisa, como simplesmente não ter doença, mas envolve também o conceito de qualidade de vida. Quer dizer, saúde é não ter doença e ter qualidade de vida. E qualidade de vida envolve também questões espirituais. É um dos eixos de compreensão ou de entendimento desse termo, desse elemento que já é hoje instrumento de pesquisas epidemiológicas, né, em saúde pública, que é a questão da qualidade de vida. Já envolve a questão espiritual, tendo inclusive questionários de investigação epidemiológica abordando as questões espirituais. Então, vamos dizer assim, na minha interpretação, a Organização Mundial de Saúde já abriu espaço para uma discussão a respeito das hipóteses espirituais ou espiríticas, tanto no Código Internacional de Doenças, no item F44.3, quando coloca o diagnóstico estados de transe e possessão, quanto no item espiritualidade das questões relacionadas à qualidade de vida. A medicina se abre formalmente para as questões espirituais. E aí estão surgindo pesquisas aos borbotões, vamos dizer assim. E nós vamos encontrar em vários países pesquisas dessa monta. A Inglaterra, por exemplo, a British Medical Society, a Associação Britânica de Medicina, tem mais de 1000 médicos pesquisando essa questão espiritual. Inclusive o British Medical Journal publica um fascículo especialmente voltado para essa relação entre medicina e espiritualidade. E assim é também
em artigos no New England Journal of Medicine nos Estados Unidos, no Journal of American Medical Association, e as 50 maiores faculdades dos Estados Unidos de medicina já têm no seu currículo a disciplina Medicina e Espiritualidade na graduação e na pós-graduação. Então, na verdade, essa questão espiritual já entrou na medicina como um campo de pesquisa, um campo de investigação, e a possibilidade de nós entendermos que o sistema espiritual interage com o sistema biológico, esse campo de pesquisa já está aberto formalmente pela medicina oficial. O Manual de Desordens Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, inclusive, vai colocar no seu item aspectos étnicos e culturais o seguinte: o clínico deve tomar cuidado para não diagnosticar erradamente como alucinação ou psicose casos de pessoas que dizem ver ou ouvir espíritos de pessoas mortas, porque em determinadas culturas isso pode não significar alucinação ou psicose. Já admitindo do ponto de vista antropológico essa possibilidade de você visualizar o mundo espiritual ou as pessoas que já partiram para o mundo espiritual. A grande questão é que eu tenho visto na minha experiência médica, porque atuo com a clínica geral, pego casos das diversas áreas da medicina, inclusive da psiquiatria. Sabe que o clínico geral ele atende 60% da psiquiatria nas estatísticas brasileiras, principalmente americanas também. E nós observamos que o paciente apresenta nos seus diagnósticos, muitas vezes, quando vem com esquizofrenia, quando vem com transtorno bipolar, quando vem com epilepsias atípicas, com desordens autonômicas ligadas à hipertensão arterial, a distúrbios gastrodigestivos, doenças autoimunes, doenças hormonais e com situações atípicas. E esses casos eu tenho observado que haveria uma comorbidade ou um componente espiritual ligado àquele processo. Então, o que acontece? Normalmente, o paciente ele manifesta, segundo a minha impressão na observação clínica, ele manifesta o quadro de estado de transe e aquele quadro deriva para uma síndrome. Então pode acabar derivando para uma epilepsia atípica, para um transtorno bipolar atípico, para uma esquizofrenia com características atípicas. O médico tem dificuldade de fazer um diagnóstico formal. Às vezes doenças autoimunes, difícil entendimento ou desautonomias. E quando você vai avaliar, observando a possibilidade de haver o componente espiritual ou mediúnico, de acordo com o diagnóstico estados de transe e possessão do Código Internacional de Doenças, eu tenho observado que em muitos desses casos há essa comorbidade. Então você, abordando também com um tratamento espiritual, que já vou explicar a questão, além da medicação, porque você trata o sintoma, se manifestou aquele problema espiritual como um transtorno bipolar, você trata o sintoma transtorno bipolar com a medicação, mas vai depois em busca desse outro componente do diagnóstico, que seria a mediunidade, ou estado de transe, ou as obsessões espirituais. Você vai atrás disso depois de medicado, ou se manifestou como uma epilepsia, e por aí vai. O tratamento espiritual envolve um processo pedagógico de autoconhecimento, de entendimento da interação da mente através de sua sintonia. Sintonia negativa, a sintonia com espíritos negativos, amplificando o sintoma. Sintonia construtiva, do perdão, do amor, da solidariedade, da serenidade. Sintonia, portanto, com espíritos construtivos, amplificando o potencial da pessoa. Então, o tratamento espiritual envolve um processo pedagógico de autoconhecimento e percepção, as assistências que podem ir desde as assistências bioenergéticas até as abordagens nas chamadas sessões de desobsessão, que merecem estudo. Eu vi, inclusive, grupos da Associação
britânica de medicina, estudando esse processo de desobsessão, esse tratamento que seria o desdobramento dos chamados exorcismos, feitos de uma forma mais, talvez aí, analítica, mais através de um diálogo analítico, vamos dizer assim. E o Chico Xavier disserta sobre isso no livro Desobsessão, de psicografia de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, e o Allan Kardec no livro dos Médiuns, capítulo particularmente sobre as obsessões, que são modelos de diagnóstico e de assistência que começam a encontrar espaço para serem pesquisados na psiquiatria oficial, a partir dessas aberturas que a Organização Mundial de Saúde vem dando, lógico, tudo com o critério científico e ético necessário para a abordagem médica. Particularmente, eu tenho um projeto em conjunto com o Hospital das Clínicas para se pesquisar esses elementos semiológicos. Quando você aborda a questão espiritual, como é que evolui a clínica do paciente, não é? O que eu fico me perguntando é, nos hospitais psiquiátricos, os médicos estão procurando fazer um diagnóstico, se existe uma questão espiritual, se existe um estado de transe, se existe uma possessão, aventando essa possibilidade, porque a ciência está dando essa abertura. Será que os médicos estão fazendo essa pergunta, avaliando os pacientes de acordo com esses critérios que a medicina já vem abrindo portas, ainda que se dê o direito à dúvida, não é? Para não encarcerar o paciente num diagnóstico fechado, muitas vezes sem perspectiva, que a psiquiatria em muitos casos não dá por desconhecer, seja o funcionamento do cérebro ou da alma, vamos dizer assim, na sua amplitude infinita do que tudo temos ainda para conhecer, mas que se dê o direito à dúvida. Será que há questões espirituais? Porque o cientista sempre abre estas possibilidades de novos paradigmas, de novos horizontes. Então imagine para tratar um paciente que está ali em desespero, uma depressão que não passa nunca, que já se fez eletrochoque, que já se usou todos os remédios, uma ansiedade que não sara nunca, uma psicose que nunca se resolve, uma esquizofrenia terminal. E será que tudo terminou por ali mesmo? Ou será que nós devemos questionar se há questões espirituais que poderiam mudar o prognóstico, quer dizer, que poderiam mudar o futuro daquele paciente? Eu acho que o médico, se ele pensa cientificamente, ele precisa de abrir pelo menos um espaço para essa dúvida e oferecer para o paciente a possibilidade de se investigar estas questões. Então esse é vamos dizer assim, um alerta que eu estou fazendo, se é que eu posso chamar de alerta, mas é um questionamento. E junto ao movimento pró-saúde mental, que abriga aí cerca de 17 hospitais psiquiátricos no estado de São Paulo, nós estamos procurando entender por que caminhos nós vamos pesquisar essas questões, lógico, em benefício do paciente e suas famílias, e que tudo isso possa trazer novas luzes para a psiquiatria. André Luiz, o espírito que encaminha inúmeras psicografias ou obras psicografadas pelo Francisco Cândido Xavier, como foi O Nosso Lar, como foi Missionários da Luz, e Evolução em Dois Mundos, e etc. Ele vai chamar essa psiquiatria que se abre para as questões espirituais como psiquiatria iluminada, não é? Então eu estou aqui fazendo um convite para você, ouvinte, para você, colega médico, para você, profissional de saúde, para você, professor universitário, para você que sofre de algum distúrbio e que precisa da psiquiatria ou da psicologia, para você que é um familiar, que tem alguém que necessita de assistência. Como é que nós vamos ver a ligação entre aquela desordem, aquela depressão, aquele transtorno obsessivo compulsivo, aquele problema que a medicina não está conseguindo dar um resultado? Como é que nós vamos ver sob a ótica espirítica ou espiritual, uma vez que a medicina já se abriu para pesquisas nesse terreno? E nós médicos, porque também sou um médico prático, vamos dizer assim, se desejamos o melhor para o nosso paciente, devemos abrir a nossa mente e arregaçar as mangas
para pesquisarmos essa possibilidade com muita seriedade. Veja, os casos de suicídio, muitos pacientes meus que foram salvos do suicídio, pela UTI, pelo pronto-socorro e etc., não se recordam do fato de terem cometido aquele ato. Como se fosse autômatos. Será que houve um envolvimento espiritual? E será que haveria uma prevenção? Porque quando você conhece, você tem capacidade de domínio, você pode filtrar aquilo que chega até a sua mente, e você pode considerar que muitas coisas podem vir do mundo externo que nós não vemos com os olhos, como o ar que nós respiramos muitas vezes está poluído e nós não temos como deixar de respirar. Então muitas vezes a nossa mente pode ser envolvida por interferências espirituais, telepáticas, mediúnicas. Isso é território de pesquisa da ciência. Então vem aqueles pensamentos intrusivos, aquelas ideias intrusivas que levam a pessoa a cometer atos contra a sua própria índole. Será que essas questões envolvem não somente as chamadas neuroses que Freud pesquisou, o mundo subconsciente, mas será que essas neuroses não abrem espaço para uma conexão magnética com as mentes daqueles que estão no mundo espiritual, admitindo-se a existência da vida após a morte? Porque a ciência não provou que o materialismo seja uma realidade. A ciência não tem prova científica do materialismo. E, portanto, espiritualidade é algo em aberto. Também, quando Charcot, Freud estudou com o professor Charcot na escola de Salpêtrière, em Paris, se falava das conversões histéricas, e se diz muitas vezes que os fenômenos mediúnicos seriam conversões histéricas, os estados de transe seriam conversões histéricas, não é? Mas a histeria não era entendida como uma fórmula anímica, não era entendida como uma fórmula anímica por todos os médicos pesquisadores da escola de Charcot. Por exemplo, Albert Scherenk-Notze entendia que poderia haver interferência de espíritos e escreve Le Phénomène physique de la médiumnité. O Jung também, no primeiro volume, segundo capítulo de Obras Completas, vai falar sobre o médium espírita, a menina que ficava tomada por espíritos, e admitia essa hipótese espirítica na origem de muitos fenômenos psiquiátricos. Então, as chamadas conversões ou dissociações mentais não é um consenso que sejam fórmulas estritamente anímicas. As próprias manifestações histriônicas ou conversões podem ter suas raízes também em fenômenos espiríticos autênticos. E o médico precisa saber discernir entre coisa e outra. E esse é um campo ainda pouco explorado pela medicina. Veja, mais uma vez dizendo, você que tem um familiar num hospital psiquiátrico, você que tem alguém em casa com uma dificuldade, ou você que está com dificuldades desse território, será que não há questões espirituais que precisam ser investigadas? A medicina já oferece espaço para isso e os médicos precisam se esclarecer nesse sentido, porque muitas vezes o médico se posta como um materialista, dizendo que a ciência é materialista. Mas essa não é verdadeiramente a opinião da ciência. A ciência não pode ser materialista porque o materialismo simplesmente não teve uma comprovação científica formal. A possibilidade da existência de outras dimensões é uma realidade em física. A física já explora a existência de outras dimensões do espaço. Então, será que essas dimensões seriam equivalentes aos mundos espirituais que os filósofos como Sócrates, Platão diziam existir? Ou quando Jesus disse, meu reino não é deste mundo, não é? Será que se referindo à vida eterna, ao espaço da vida eterna, não seriam essas dimensões que os físicos vêm descortinando? E também a noção de corpo, de organismo. O corpo não é simplesmente uma anatomia para ser dissecada, mas o corpo é também eletromagnetismo. Daí as ressonâncias nucleares magnéticas para mapear o corpo, eletroencefalograma, eletrocardiograma. Nós temos um corpo eletromagnético invisível aos nossos olhos, abrindo amplo espaço para a medicina fazer questionamentos com transformação de paradigma, e os nossos pacientes em sofrimento estão necessitando mesmo de novas respostas. Bom, ficamos por aqui e espero que essas palavras sejam objeto de reflexão por todos nós. Até breve.